Galera, primeiramente eu gostaria de pedir perdão por ter ficado tanto tempo sem produzir nada aqui. É que aconteceu um monte de coisa aqui, eu fiquei gripado, eu recebi o igão aqui em casa, eu acabei viajando pra Goiânia do nada, meu trabalho e a minha faculdade não me deixava nem respirar direito, entre outras coisas do tipo. Ah, para. O que você ia falar? Eu não tanquei. Você nem terminou de falar, eu não tanquei. Mete o cu da saída, né? Minha pica foi... E o principal motivo foi esse vídeo que vocês estão prestes a ver. Esse aqui eu achei que daria no máximo uns 10 minutos, mas como vocês podem ver, saiu um pouquinho do esperado, né? Ai, meu Deus. Eu não gosto muito de ficar fragmentando e repartindo as coisas, então eu realmente trabalhei nesse vídeo aqui pra dar uma coisa bem completinha pra vocês. Então, muito obrigado pela paciência que vocês todos tiveram até aqui e aproveitem o vídeo. Quando eu era criança, eu costumava frequentar muito uma locadora de games que tinha perto da minha casa. Eu passava horas e horas com meus amigos da mesma rua e os da escola também jogando os clássicos jogos de PlayStation 2, como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, por exemplo. Usar o Godita naquele jogo era muita apelação, todo mundo me vencia com ele, mas eu sempre insisti em usar a Zangia, que era o meu main naquele jogo. E falando em jogo de luta, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 era campeão de pedidos lá na locadora. Usar o Itachi com aquela área de genjutsu dele, ou a Tayuya com aquela flauta maldita, ou Sazori era o único padrão de personagem escolhido por todo mundo, mas o personagem que eu mais usava naquele jogo com certeza era o Deidara. Ficar spamando as bombas dele era ótimo, o problema é que quase todo mundo counterava isso, mas eu gostava dele mesmo assim. Outros clássicos eram jogados lá, como o Burnout 3 Takedown, por exemplo, que era um jogaço de corrida. Pegar o Nitro x4 e ficar amassando os carros na parede, cara, era sensacional. Fora eles, eram muitos outros jogos, como o FIFA 2008, por exemplo. Todo mundo que pegava esse jogo sempre pegava o Milan pra jogar, não tinha como, era unânime. Tinha o Sonic Riders também, que todo mundo usava o especial do Sonic, do Knuckles e do Tails. E tinha o Mortal Kombat Shaolin Monks, que eu não preciso nem descrever como é que era. Inclusive com clássicos como Black, por exemplo, aquele jogo é sensacional. Eu ainda acho impossível um jogo com todo aquele visual conseguir ser rodado com precisão num Play 2, cara. Apesar da história dele ser muito curta, a gameplay chega a ser inacreditável. Mas inacreditável mesmo era conseguir passar de algumas partes no primeiro God of War. Chegava a ser ridículo ficar morrendo várias vezes pra conseguir, mas mesmo assim naquela locadora aquele jogo era campeão de audiência. Mas chegou um dia em 2009 que mudou totalmente o meu conceito de bons gráficos. Até antes daquele dia, a maior referência gráfica que eu tinha era Shadow of the Colossus. E olha que na época eu não usava um termo tão técnico como gráficos. Eu sempre olhava para um jogo muito bonito e ficava, nossa, parece vida real. Nesse fatídico dia em 2009, eu olhei para a última das TVs na locadora que eu ia todos os dias e eu vi uma coisa da qual eu não estava acostumado. Eu olhei pro dono da locadora colocando o disco dentro do console e eu percebi que não era o PlayStation 2, mas sim um console diferente, que mais tarde eu descobri que era o PlayStation 3. Só que eu não tinha nem ideia de que o PlayStation 3 ia ser lançado. Na época eu não ligava muito pros anúncios, eu já ficava contente com várias coisas que eu tinha pra jogar disponíveis pro PlayStation 2, e é por isso que não me deu muito aquele hype. Eu só vi o PlayStation 3 ali na mesa e fiquei, olha, não sabia que tinha um PlayStation 3 aqui, não sabia nem que tinha lançado, ó. Só que depois que o disco foi colocado, aconteceu uma coisa que eu nunca mais esqueci. Foi a primeira vez na minha vida que eu presenciei uma mudança tão absurda nos gráficos. O que a Capcom tinha feito naquele jogo eu nunca tinha visto na minha vida. Na hora que meus olhos bateram naquela TV eu não consegui nem acreditar. O modelo do Chris Redfield era mais real que a vida real, a câmera em terceira pessoa do jogo tava incrível, as cutscenes muito satisfatórias e a estética tava sensacional. Inclusive eu sempre me perguntei como é que a qualidade gráfica desse jogo é tão boa mesmo ele sendo de início de geração. Eu consegui achar a resposta para essa pergunta anos depois e ela tá presente numa tecnologia chamada Twixtor. Para quem não conhece esse plugin, é basicamente uma inteligência artificial que dá um upgrade gráfico a nível de pixel para literalmente o que você quiser. Por exemplo, você já viu aquelas montagens com cenas de anime, só que ao invés de ver as cenas normais, você viu elas extremamente bufadas? Com frame rate maior que 60, localização de linha sem nenhum tipo de degradê ou algo assim, tudo no seu devido lugar? Essa é uma tecnologia que você pode simplesmente usar em qualquer vídeo e ele vai ficar perfeito. Por exemplo, olha só esse vídeo com cenas urbanas da cidade de Nova York.
Eu não tô zoando, isso aqui é um vídeo tratado com Twixtor e a filmagem original é literalmente em Nova York no ano de 1993. E é com uma tecnologia parecida que a gente pode ver os belos gráficos de Resident Evil 5, que na minha opinião são bonitos até os dias de hoje. E depois que eu vi esse jogo, eu sempre prestei atenção nos gráficos dos jogos novos que iam lançando com o tempo. E o melhor é que eu tenho até sorte de conseguir prestar atenção nesses detalhes. Eu nasci justamente numa época que a mudança gráfica estava em ascensão, então eu pude aproveitar bem melhor. E isso aconteceu sempre, as minhas análises disso passaram ao longo do tempo sem que eu nem percebesse. O Atari chegou no mercado e aquele monte de pixels sem sentido na tela se transformaram em algo mais organizado, como os jogos em 8 bits. Mas com o tempo ficou mais centrado e bonitinho ainda, e as artes dos jogos de Mega Drive e Super Nintendo começaram a dominar o mercado. E foi exatamente aí que os consoles começaram a exibir gráficos em 3D com a chegada do 64 e do PlayStation 1. Quando a sexta geração chegou, era impossível acreditar como é que tudo aquilo, visualmente falando, era possível. Uma geração seguinte, com a vinda de Beyond Two Souls, eu achei que nada poderia superar aquilo e que a tecnologia não poderia dar conta de evoluir e deixar isso melhor do que estava. E é óbvio que eu estava enganado. A oitava e a nona geração chegaram, tudo aquilo foi sendo lançado e eu simplesmente me acostumei. Chegou uma hora em que eu via gráficos novos de jogos novos e não ficava impressionado mais. Eu não conseguia ter aquele mesmo sentimento de nossa, que coisa incrível, ou então caramba, isso tá lindo demais, eu preciso jogar logo. À medida que os jogos novos iam lançando, eu perdia mais e mais aquele sentimento de empolgação. Quando eu tinha 14 anos, tinha acabado de ser lançado o Alan Wake e eu achava incrível. Hoje em dia sai um monte de jogo como Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Shadow of the Tomb Raider e um monte de outros recursos como Ray Tracing, por exemplo, kit de texturas para jogos que já tinham bons gráficos como base e tudo mais. Mas eu comecei a raciocinar esses dias e eu tava pensando, tanto jogo que se torna uma obra-prima por causa dos seus gráficos, e eu fico me perguntando, tá, beleza, mas um jogo é só isso? Eu pensei muito sobre essa pergunta que eu acabei de fazer e a resposta para ela vocês vão ver agora. Quem assistiu o primeiro vídeo da minha série principal do canal, A História dos Games, já deve saber que eu falei que no final da década de 50 um osciloscópio foi modificado de uma maneira diferente, o que acabou resultando no que é conhecido como o primeiro jogo eletrônico da história da humanidade, o Tennis for Two. Isso já era o suficiente para qualquer pessoa na época achar incrível, então se acostumar com a mudança gráfica desde aquele tempo sempre foi uma novidade, considerando que com certeza dali pra frente tinha muita evolução a ser explorada, além de uma linha de um osciloscópio simulando um jogo de tênis. Então, para separar essa evolução e contar de forma bem resumida sobre tudo isso, vamos dividir esse vídeo em alguns tópicos. Quando os videogames começaram a se popularizar, os passos curtos estavam tomando popularidade em diferentes tipos de aparelhos. E um dos primeiros consoles caseiros começou toda essa brincadeira evolutiva. E eu tô falando do Magnavox Odyssey. A novidade que o Odyssey trouxe pro mercado de games foi simples, mas na época já bastava aquilo para ser divertido. Enquanto o próprio Odyssey e alguns consoles posteriores exibiam nada mais que um pixel branco ou mais no meio da tela, a solução da Magnavox foi personificar esses poucos pixels em telas. Ok, mas todo videogame faz isso, né? Só que eu tô falando de telas físicas, não digitais. E elas eram bem específicas, tinha tênis de mesa, haste a parte do corpo, partida de hóquei, partida de beisebol e tudo mais. Depois disso, o Atari chegou para mudar tudo com seu primeiro modelo, o Atari 2600. Diferente do Magnavox Odyssey, o Atari 2600 já apresentava mais cores e tinha propostas de jogos mais complexos, como Freeway, por exemplo, um jogo que te pontua se você atravessar uma avenida cheia de carros em movimento. Era isso que a Activision aprontava antes de fazer praticamente um Call of Duty por ano. Outro jogo bem maneiro do Atari 2600 era o Frogger, que tinha mais ou menos uma ideia bem parecida com a do Freeway, mas ao invés de um pedestre você controlava um sapo que tinha a missão de chegar do outro lado da tela. Além desses, eram mais outros que marcaram época mesmo sendo simples, como por exemplo o Tênis, o falido jogo do ET, o Pitfall, que é um dos mais famosos, o Space Invaders, que além de fazer história nos fliperamas marcou presença no próprio Atari, ou até a versão de Pac-Man lançada, que na época foi uma das mais jogadas. Porém, no ano de 1983 o mercado acabou se saturando
saturando, houve falta de controle de demanda, os jogos que estavam saindo estavam vindo com uma qualidade péssima e se tornou impossível dar suporte a poucos consoles com tantos jogos. Essa história já deve ser famosa para alguns, mas para quem não sabe, deu tanto ruim na época que a Atari enterrou um monte de cartuchos de diversos jogos. A primeira e segunda geração dos consoles acabou bem triste, mas futuramente duas empresas fariam a volta triunfal dos consoles de mesa nas casas dos consumidores. E a fórmula do sucesso dos consoles de mesa pode ser explicada com uma só palavra, e a palavra é mascotes. Life could be a dream, life could be a dream, life could be a dream. Os principais consoles da terceira geração foram o Master System, que foi feito pela Sega, e o tão falado Nintendo Entertainment System, ou como é mais conhecido por aqui, o famoso Nintendinho. A partir daí, os jogos em plataforma começaram a se popularizar em peso, considerando que depois da crise os consoles de mesa estavam se reerguendo. E foi exatamente aí também que muitos mascotes começaram a ser criados, que futuramente se tornaram símbolos de franquias ou até empresas. Do próprio Nintendinho nós recebemos personagens marcantes como o Link de The Legend of Zelda, o Kirby da franquia de mesmo nome, o Pete de Kid Icarus, Popo e Nana dos Ice Climbers, mas nenhum ficou tão famoso e fez tanto sucesso quanto o Mario. O encanador bigodudo que é italiano, criado por japoneses e se aventura no reino do cogumelo, gerou tanta renda para a Nintendo na época que acabou se tornando uma franquia de sucesso desde o final da década de 80 até os dias de hoje. E o jogo mais recente lançado dele é o Super Mario Odyssey, que a propósito é muito bom. Porém, a Nintendo tinha a Sega como maior rival na época, e é óbvio que eles não deixariam barato, mas eles acharam melhor pensar um pouco e esperar para a próxima geração para lançar um rival à altura do Mario nos videogames. E meu amigo, como que essa espera para planejar deu certo, hein? Mas antes da lenda azul vir, o Master System já contava com o Alex Kidd, por exemplo, mas eu gostaria de falar sobre um em especial. Acredite ou não, a Sega era a empresa que tinha mais facilidades de parceria para a distribuição dos seus consoles em território brasileiro. Isso proporcionou algo que eu não imaginei que seria possível: um jogo licenciado da Turma da Mônica pro console do momento. Mônica no Castelo do Dragão foi um jogo feito em parceria com a Maurício de Souza Produções e foi um sucesso, mas ele acabou estourando só bem posteriormente quando a Sega no Brasil lançou o Tectoy. Fora esses que mais marcaram por aqui, os outros jogos possuem características parecidas. Quase todos, por exemplo, são de plataforma com fases curtas entre mundos e objetivos simples. E um grande exemplo disso é o jogo do Kirby. Dá só uma olhada nessa gameplay de fundo e já raciocina o quanto os jogos evoluíram em comparação com as gerações anteriores. Geralmente a maioria dos jogos de plataforma na época eram só esquema de anda pra frente, derrota os inimigos com um ataque e acabou. Mas o Kirby conseguia ser diferente. No ano que foi lançado, mais especificamente em 1993, Kirby's Adventure conseguiu fazer combinação de poderes para derrotar os inimigos. 2 ou mais tipos de ataque, como absorção, combinação e disparo, cores diferenciadas na tela, o que era ótimo considerando a paleta de cores limitadíssima do Nintendinho, e vários tipos de gameplays diferentes, o que diferenciava o andar pra frente normal do tipo de plataforma desse jogo. E tinha sempre uma inovação a mais, como aquele minigame de pegar o Kirby numa máquina de bichinhos de pelúcia, por exemplo. E ainda tinha bem mais coisa, como por exemplo, a luta dentro do castelo noturno contra o Meta Knight. Essa luta em específico acontece em praticamente todos os jogos do Kirby lançados até hoje e se tornou um marco na franquia. E a minha luta preferida entre os dois é a que lançou 3 anos depois no Kirby Superstar para Super Nintendo. Essa luta é simplesmente frenética, cara. Se tiver algum jogo do Kirby em que você não luta contra o Meta Knight, é por um motivo bem específico ou simplesmente tem alguma coisa errada. Para completar o quanto esse jogo é complexo, acredite ou não, são 37 músicas que tocam ao longo das fases, e elas são muito bem planejadas, não são loops de alguns segundos e você simplesmente não enjoa das músicas, é incrível! Agora vamos analisar de uma forma técnica. Imagina desenvolver um jogo com mais de 30 músicas, mais de 10 padrões de ataques e misturas de poderes, inúmeras fases, várias lutas com chefes, fases diferenciadas e escolha complexa de cores. Ok, você deve estar imaginando que hoje em dia deve ser bem fácil fazer isso, mas agora imagina colocar tudo isso num cartucho com apenas 6 megas de espaçamento. Pois é. Outros 2 jogos que eu gostaria de comentar nessa geração em específico são o Rekka 92 e o Gauntlet. Sobre o Rekka, olha só a velocidade desse jogo. Pode não parecer muita coisa, mas rodar isso naquela época, nessa velocidade, era quase impossível. Pra quem não sabe, constantemente os jogos de Nintendinho e Master System costumavam ter vários
sérios problemas de sprites. Constantemente o texto bugava, os sprites inteiros ou parte deles simplesmente sumiam e tudo mais. Isso porque algumas coisas eram demais para os consoles dessa geração aguentarem. Mas olha só o Rekka 92, olha o tanto de coisa na tela e pior, olha a velocidade com que elas estão se movendo. Eu não sei como os desenvolvedores conseguiram fazer isso tudo rodar nessa velocidade, mas eles estão de parabéns. Outro exemplo que eu dei foi o Gauntlet. Olha o tanto de inimigos na tela e olha a velocidade com que você joga esse jogo, é simplesmente surreal. Nessa época, ou você tinha uma enorme opção de cores para rodar o jogo numa velocidade normal ou baixa, ou simplesmente seus sprites desapareciam. E esses dois jogos em específico surpreenderam por serem os únicos a superarem essa barreira. Na geração seguinte, esse problema foi resolvido com facilidade, mas aí surgiu outro pepino para resolver. Os maiores concorrentes dessa geração de consoles ainda continuaram sendo a Sega e a Nintendo, e o consumidor era o mais beneficiado disso. Para counterar a fama do Mario, a Sega criou o Sonic, e eu digo com tranquilidade que isso foi a melhor coisa que ela fez na década de 90. Sinceramente, eu acho que essa foi a melhor coisa que ela fez na história dela. É impossível explicar o tamanho sucesso que os consoles das duas fizeram nessa época. Mas antes de falar sobre os dois, eu devo mencionar que a maior referência gráfica nessa época foi ninguém mais ninguém menos que a SNK, que criou o Neo Geo, um console lançado para rivalizar com o Super Nintendo e o Mega Drive. A proposta do Neo Geo era simples, a SNK queria trazer para a sala da casa do consumidor um jogo com uma qualidade superior e insuperável, que chega aos pés facilmente de um jogo de fliperama. Quem já chegou a jogar fliperama sabe muito bem que naquela época a qualidade das máquinas de lá eram infinitamente superiores aos consoles de mesa. Por exemplo, vamos comparar com o jogo Ultimate Mortal Kombat 3. Olha como é que era a versão de Super Nintendo do jogo. Agora olha como é que é a versão de fliperama. E a SNK acabou conseguindo cumprir o que prometeu, os jogos estavam vindo com uma qualidade a nível fliperama mesmo e os efeitos sonoros estavam tão bons quanto. Só que o problema é que o Neo Geo tinha dois problemas graves que o fizeram não se manter na disputa de popularidade em meio ao Mega Drive e ao Super Nintendo. O primeiro deles era o preço. Enquanto a Sega e a Nintendo estavam vendendo seus consoles por $200 e os seus jogos por $50 mais ou menos, a SNK teve a coragem de vender o Neo Geo por insalubres $600 e os jogos por $300. O segundo problema grave do Neo Geo era o peso dos cartuchos. Enquanto a Nintendo e a Sega guardavam seus jogos dentro de cartuchos de plástico cinza, o que ajudava na leveza do produto, a SNK colocava os jogos num cartucho preto que tinha mais ou menos o peso físico de mais de 1 kg. Eu não sei se você conseguiu pegar o que está acontecendo aqui, mas imagina que para jogar um jogo na sua própria casa você carrega algo equivalente a 5 a 10 celulares na sua mão ou 2 cadernos da sua escola. Pois é basicamente isso. Por outro lado, a simplicidade e tecnologia presente nos jogos de Super Nintendo e Mega Drive eram o suficiente para a quarta geração de consoles ser aceitável o suficiente para ser chamada de evolutiva. Para começar, vamos comparar com os jogos de Mario, por exemplo. O Super Mario Bros, que saiu pro Nintendinho em 1983, era desse jeito aqui. O jogo é bom, eu sei, ele é um monstro sagrado, beleza, só que tem um problema. Eu não tô aqui para criticar, mas é inegável perceber algumas coisas. Para economizar espaço no cartucho, os desenvolvedores do jogo fizeram com que a moita e a nuvem das primeiras fases tivessem exatamente o mesmo sprite. Saca só como é que eles se encaixam perfeitamente. Mas uma geração depois foi bem diferente. Você tinha inúmeros mundos para visitar e explorar, a música e a estética da fase mudavam conforme você ia avançando no jogo, e o melhor de tudo é que tudo é perfeitamente organizado, o que acabou fazendo com que Super Mario World fosse um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Por outro lado, a Sega lançou o que eu defino como uma das maiores obras de arte de toda a história dos videogames, que foi o primeiro jogo em 16 bits do Sonic. Olha só, para esse jogo é muito fácil bater o olho e já ter vontade de jogar. Os sprites do próprio Sonic e companhia eram ótimos de se ver, a estética metalizada das fases é simplesmente surreal, os efeitos sonoros do jogo são incríveis e chega uma hora logo no início do jogo que você começa e não quer parar mais, é uma coisa incrível. Mas nessa geração em específico eu queria dar destaque para um jogo que muitos aqui já podem conhecer, mas mesmo assim ele ainda é top demais. No ano de 1993 a Nintendo lançou para o Super Nintendo o Star Fox.
A proposta inicial no desenvolvimento era um shooter de navinha, como o próprio Heka, por exemplo, mas eles foram além, apelaram para um chip revolucionário na época chamado de Super FX e simplesmente conseguiram fazer gráficos tridimensionais num jogo de 16 bits. Olha essa gameplay. Da primeira vez que eu vi, eu não consegui nem acreditar como é que um Super Nintendo conseguia rodar isso de boa. E ainda mais com precisão. O único preço pago para esse jogo ser rodável no console foi a taxa de frames que eu considero baixa, mas quem não se incomoda com isso tem um jogaço para jogar. Por outro lado, o Mega Drive inovou na questão gráfica com um jogo que pode parecer bem comum, com uma gameplay no estilo plataforma, tudo normal até aqui, mas o Mega Drive conseguiu fazer um jogo com diferenciação de cenário, aumento de escala de sprites e modelos de fase e mistura de cores para a paleta ficar maior, mais notável e menos limitada. Conheça então Ranger X. Imagina só tentar resolver os mesmos problemas que o Nintendinho tinha em reproduzir vários sprites ao mesmo tempo, mas com um pouquinho mais de dificuldade, considerando que era uma geração seguinte. Eu não sei como, mas os desenvolvedores desse jogo conseguiram resolver esse problema. Essa gameplay de fundo já deve estar te provando o que eu tô falando, mas vamos mostrar especificamente essa parte aqui. Olha só a tridimensionalidade dessa parede. Não é incrível? O mais impressionante é que isso não é 3D. Por incrível que pareça, é só uma imagem 2D normal sendo esticada e aumentada para sua direção conforme você passa pelo cenário. Esse é basicamente o mesmo efeito que o Wolfenstein e Doom fizeram no PC. Você não tá numa sala tridimensional matando sprites de inimigos, mas sim à medida que você anda tanto para frente quanto para trás, a imagem da parede se estica ou então aumenta e diminui, te dando a impressão de distância. O mesmo efeito foi usado em mais jogos no Mega Drive, como Red Zone, um jogo bem maneiro em que você controla um helicóptero que, para te dar a sensação 3D, eles esticaram sprites de caixas para simular postes. Também tinha o Kawasaki Superbike Challenge, que fez a mesma coisa que Top Gear fazia, por exemplo, mas ao invés de colocar um carro no meio da tela, eles deixaram a estrada na mesma escala e colocaram uma visão de primeira pessoa da moto que o jogador controla. Foi praticamente a mesma coisa que fizeram com Virtua Racer, um clássico de corrida do Mega Drive, o jogo de Toy Story, que lançou para o mesmo console, Bloodshot, que tinha praticamente a mesma andada de salas que Toy Story, e o port de Duke Nukem em 3D também. Mas quem fez isso com mais maestria foi o jogo Panorama Cotton, que além de ter os efeitos de simulação tridimensional, consegue apresentar uma gameplay rápida, não tanto quanto o Heka, mas frenética do mesmo jeito. Quem não tem cão, caça com tratamento de background. Por mais que essas tentativas de reproduzir jogos tridimensionais em 16 bits tenham sido bem sucedidas, elas cobraram alguns preços altos, como queda de frame rate e exibição de um 3D falso. Já era hora das empresas apelarem para modelos tridimensionais verdadeiros, e a próxima geração chegou para provar isso, com a grande maioria das produções apresentando modelos aceitáveis. E foi então que a era do 3D e dos polígonos já chegou com tudo, como se fosse uma voadora de duas pernas na sua cara.